O gigante apelou enfim para a cooperação do anão, e o anão sente-se todo desvanecido com a honra insigne de ser arrastado no turbilhão guerreiro. A pedido da poderosa Inglaterra, em obediência aos velhos tratados, o pequeno Portugal vai mandar os seus soldados para combater os alemães. Invocam-se os velhos tratados. O que se não disse contra esses unilaterais tratados no tempo famoso da oposição republicana? A minha adolescência foi educada nessa pregação inflamada. Os poetas nacionais cantavam o ódio aos piratas. A portuguesa, hoje hino oficial, consagrada em 1891 pela Revolta do Porto, exprime um colérico protesto contra a humilhação de um ultimatum espoliador que os tratados de aliança não tinham impedido. Seja o eco de uma afronta, o sinal do ressurgir. Hoje, o eco da referida afronta repercute-se todo em hosanas à velha Albião usurpadora e o Partido Republicano, que deve o seu primeiro crescimento e o 31 de janeiro à guerra feita à Aliança Inglesa, dedica-lhe neste momento a ode mais entusiástica. Mais uma vez se verifica que o ponto de vista do governo não é o ponto de vista da oposição, e que, quando se pretende conquistar o poder, tudo se diz sem consequências nem compromissos. O governo português, alegando a fidelidade aos tratados, celebrados sob o regime absoluto sem consulta nem ciência do povo, como, aliás, se faria hoje, em época de ficção parlamentar, andou a meter à cara da Inglaterra o apoio das suas tropas, ávido de consolidar o regime republicano e de garantir a independência nacional. Apesar do respeito das pequenas nacionalidades solenemente afirmado pela Grã-Bretanha e por ela candidamente apresentado como razão justificativa da sua intervenção na atual contenda. É uma bem triste dependência para uma tal independência. Depois, segundo parece, é também necessário fazer o sacrifício para conservar as nossas colônias, intangível dogma nacional, que os sacerdotes do patriotismo defendem com zelo ardente. É preciso conservar as colônias para os capitais estrangeiros e para a vazão da boa burocracia portuguesa, civil e militar. Mas, é claro, quem faz o sacrifício é sobretudo o pobre, que costuma emigrar por miséria para o estrangeiro e que pouco entende daquelas altas conveniências políticas. Para o animar no combate glorioso, falam-lhe ditirambicamente em defesa da liberdade, da civilização, do progresso, pois, segundo se deduz de todas as declarações enfáticas dos estadistas, é essa a primeira, a essencial, a única preocupação dos governos, de todos os governos ao mesmo tempo, de um lado e do outro, que é o que torna a coisa mais extravagante e pitoresca. De parte a parte, civiliza-se com uma ânsia verdadeiramente comovedora. É, pois, pela liberdade e meias partes que o anão se vai bater ao lado do gigante, talvez não muito convictamente, visto que o anão não tem, como gigante aliado, o serviço militar voluntário. Segundo se diz, os monárquicos contrariam esse cumprimento solícito de tratados, que vem da monarquia absoluta e aos quais a monarquia constitucional se conservou fiel. Com o seu passado e no terreno em que se encontram, bem mal colocados estão os realistas para combater a participação de Portugal no conflito, e a sua oposição hipócrita não passa de uma baixa especulação política. Quiseram a aliança inglesa, serviram-se dela como papão e amparo, foram abjetamente subservientes à aliada, e ousam fazer agora o que podem fazer rejubilar com a adesão dos republicanos ao seu antigo ponto de vista. E depois, em nome de que altos princípios, com que ponto de apoio seguro, vêm eles atacar uma atitude guerreira e nacionalista? Outra coisa são as razões dos inimigos da guerra e do militarismo, e das suas causas primárias, o capitalismo e o Estado. Lisboa, 20 de outubro. Neno Vasco. De A Lanterna.